Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Regiane, do canal Regiane Porto USA. Estamos ao vivo para mais uma live de grande porte, assim, de grande valor, pelo assunto que a gente vai abordar, né? Um assunto que é da nossa realidade aqui dos Estados Unidos. Então, eu apresento a vocês o professor teólogo Marcos Peter. Boa noite, pastor Olá, Marcos Regiane. Peter. Boa noite, é um prazer falar contigo, estar participando do teu canal e deste momento especial. Ah, que bom, fico muito feliz. O Marcos fez um convite já tem um tempinho, mas a gente conseguiu bater as agendas assim, né? Então, com grande satisfação, a gente vai fazer uma live aqui. E eu convido vocês a conhecerem o canal dele, o canal TV Graça e Salvação. Fala um pouco do seu canal pra gente, por favor. Então, Regiane, todos os teus amigos, teus inscritos, o pessoal que acompanha o teu canal, para o pessoal que não conhece, o nosso canal, ele é um canal que é focado na questão da saúde plena, saúde espiritual, também na parte do estilo de vida. Nós trabalhamos também, abordamos muito sobre o estilo de vida saudável, falamos também sobre música cristã clássica, tradicional, e temos muitas mensagens de motivação, mensagens que trabalham essa parte espiritual, nos levando para reflexões sobre a Bíblia, sobre os acontecimentos que acontecem ao nosso redor no dia a dia, especialmente sobre os pontos de vista bíblicos em relação às profecias, ao mundo que nós vivemos. Enfim, é um canal assim bem diversificado. Sim, muito bom o seu canal. Eu tenho analisado, assistido muito os seus conteúdos e são conteúdos que agregam, né, a nossa vida, ainda mais em dias delicados, dias difíceis, dias incertos que a gente tem passado. Então, o seu canal, ele realmente ele veio para somar, né? Isso é uma coisa muito boa. Eu convido aos amigos aqui da live, que daqui a pouco vai aparecer o link para mim aqui. Eu convido a vocês a deixar aquele like, se inscreverem no meu canal, quem são os parceiros do Marcos, e os meus queridos seguidores também a visitar depois lá o canal do Marcos, se inscrever no canal dele, dar aquela força. E agora eu passo a palavra ao Marcos, porque ele quer fazer uma live para perguntar assuntos aqui dos Estados Unidos. Ele tem algumas curiosidades, algumas dúvidas. Muito interessantes, por sinal. Gostei muito das suas perguntas. Então, se vocês quiserem, vamos lá, conferem aqui as perguntas do Marcos. Agora te passo a vez da palavra. Muito obrigado, Regiane. Eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui pelo canal da Regiane, né, pelo o canal onde também está sendo transmitido, e também os que vão estar acompanhando depois pelo nosso canal, aos nossos inscritos. Aproveito para reforçar aí o convite da Regiane. Se você que não conhece ainda o trabalho dela, eu recomendo um canal super especial. Eu tenho acompanhado já há algum tempo. Nós participamos de um grupo em comum e conheci há pouco tempo atrás o canal da Regiane. E você que é meu seguidor, que não conhece, eu recomendo. Se você quer saber mais da cultura americana, como é que é a vida dos brasileiros que moram lá nos Estados Unidos, o canal que você deve acompanhar se chama Regiane Porto USA. Então, quero fazer esse convite para vocês e agradeço a Regiane por ter aceitado essa parceria para a gente estar falando hoje desse tema, né? Como é viver nos Estados Unidos hoje, na atualidade, não é? E qual é o papel também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e quando eu estava elaborando as perguntas, eu falei com a Regiane que eu queria abordar um pouco dentro da minha área, como eu sou da área de teologia, da área da religião, então eu gostaria também de estar trabalhando hoje com a Regiane essas questões ligadas um pouquinho também, vai ter uma das perguntas que vai falar sobre o papel das igrejas, as comunidades cristãs, as comunidades religiosas, em ajudar os imigrantes, especialmente os brasileiros que chegam aí logo a princípio, né, quando chegam nos Estados Unidos, qual é o papel que a igreja também tem para ajudar essas pessoas. Então, Regiane, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de que você me ajudasse a todos os nossos inscritos, né, a ter uma resposta para essa pergunta, que eu creio que é uma curiosidade também comum a muitas pessoas, onde é que estão os brasileiros dentro da geografia, dentro do espaço físico aí dos Estados Unidos, não é? Eu sei que parece que tem alguns locais que concentram um número maior de brasileiros, só que muita gente que não mora, que nunca foi, talvez tenha essa curiosidade. Para onde que os brasileiros vão? De repente, alguém que está assistindo queira, tem o plano de migrar para os Estados Unidos em algum momento da sua vida, e gostaria de preferência para um lugar que talvez tenha uma comunidade brasileira mais forte, não é?
Então, você poderia falar para nós onde é que os brasileiros se concentram mais aí? Quais são as cidades, quais são as áreas onde nós temos mais brasileiros imigrantes aí? Bem, eu acredito que os brasileiros estão muito mixados em várias regiões, assim. Regiões, assim, muito grandes, eu sei que é Miami, Flórida, Orlando, lá tem uma grande concentração, uma grande comunidade brasileira. Assim também como aqui em New Jersey, Newark, essa região aqui que a gente vive, né? Jersey City, Kearney. Então, tipo, aqui é uma grande concentração, até mesmo porque quando a pessoa chega aqui, geralmente ela não fala nada de inglês. Então, é muito normal. Sempre tem um outro que, ó, aqui tem como a gente se comunicar, é mais fácil para você conseguir né, dominar a língua, então não falo inglês ainda, então nessa região aqui de Jersey, como tem, os Estados Unidos é muito grande, né, tem gente em Nashville, Tennessee, bem, em todo lugar tem brasileiro, mas assim, não é difícil de você achar. Se você colocar ajuda comunitária de brasileiros fora no exterior, você já faz uma busca no Facebook e lá vai te dar todas as comunidades que tem bem precisas mesmo. Então, brasileiro aqui tem em todo lugar. O pessoal até brinca aqui no Brasil, né? Tem um ditado de que em todo lugar do mundo você encontra um pouco de brasileiro, né? Então isso é bom saber que a nossa comunidade, né? O nosso povo brasileiro está espalhado em várias partes aí dos Estados Unidos. Bacana, muito interessante. Agora, falando um pouquinho do contexto atual, né, dos dias que nós estamos vivendo agora, especialmente aí nos Estados Unidos, vocês estão passando agora pelo período das eleições, não é? As eleições presidenciais. Como é que está a sensação da comunidade brasileira? Você tem como mensurar isso? O pessoal está dividido, os brasileiros estão mais do lado da direita aí do Trump ou estão mais do lado do Biden, né? Como é que está essa questão, as expectativas dos brasileiros em relação ao possível novo presidente dos Estados Unidos da América? Bem, é assim, brasileiros podem votar aqui nos Estados Unidos quando são cidadãos americanos, né? Quando se naturalizam americanos. Então tá uma coisa assim bem patriota. Então todos os que eu conheço que têm a cidadania buscam votar, querem fazer presente seu voto e é uma coisa muito dividida. Por mais que a maioria das pessoas pensa, Donald Trump e tal, eu vejo que está muito dividida as coisas. Não está assim tão assim, como que eu vou dizer, já ganhei. Não, não tá. Tá realmente muito dividido. Eu vejo isso porque a gente tem muitos grupos de americanos, de brasileiros aqui em comunidades de Facebook e tal. Então, se alguém solta uma foto assim, eu começo a ler todos os comentários e eu vejo que tá ali assim 40-60 pro Trump nas preferências. Ok. Então, tá assim, tá bem dividido E mesmo. você Ok, e você sente que, porque o voto aí não é obrigatório como aqui no Brasil, não é? Você sente que o pessoal nessa eleição em especial, tanto os nativos quanto os imigrantes, eles estão mais motivados a ir às urnas nessas eleições, este ano de 2020? Sim, com certeza. As pessoas estão valendo o seu voto, né? As eleições começaram no último dia 19 e as pessoas estão indo, sabe, ou por via e-mail, né, por cartas, ou por livrarias. As pessoas vão lá, fazem valer seu voto presencialmente e agora encerra no dia 3 de novembro, né? Então, eu acredito que essa eleição Ok. vai, assim, o mundo todo ansia pelo resultado dessa eleição. É um momento bem tenso, vamos dizer. É. Marcos, travou? Não. Sim, Você verdade. congelou sua tela? Especialmente esse período, né, de incertezas aí quanto ao futuro da economia, pandemia, não é? Verdade. Está um pouco assim ansioso, né? Então, pedir a Deus para que tudo aconteça de uma forma melhor possível. Sua internet está lenta? Parece que está um pouquinho, está frisando. Marcos, você me ouve? Eu acho que ele deu um probleminha na internet dele, gente.
Deixa eu ver se ele está mandando alguma mensagem aqui para mim. Ok. Ah, voltou. Eu acho que deu uma pequena... Aí, voltou. Acredito que tá bom agora, né? Voltou? Aham. Ok. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. Então, ficou muito clara, né, essa questão aí das eleições. A gente percebe também pela mídia, né, pelas mídias em geral, que realmente essa eleição ela é diferente das demais, né? As atenções estão bem voltadas para os Estados Unidos, os próprios cidadãos americanos estão bem ansiosos em saber o resultado. Em breve a gente vai saber o resultado aí dessas eleições, né? É verdade. Eu tenho uma próxima curiosidade, que é uma pergunta, Regiane, é que eu estava olhando o conteúdo do teu canal e eu estava observando que parece que existem algumas entidades, algumas ONGs que são criadas aí para apoiar, para amparar o pessoal imigrante, não é? E eu percebi em especial uma que foi criada justamente para o público de fala portuguesa. Você podia comentar um pouco sobre isso? Como é que funciona para, de repente, alguém que está querendo ir para os Estados Unidos quer saber se tem algum apoio, né? Pelo menos na tua região parece que tem algo assim bem concreto, né? Uma ONG que auxilia em vários aspectos o imigrante de fala portuguesa, não é? Isso mesmo. Aqui na nossa região a gente tem outros centros que ajudam brasileiros, imigrantes. Teve uma que abriu agora recentemente, East Yard Community Center, onde tem a nossa querida Lígia de Freitas, né, que gerencia e ajuda lá. É especialmente para os falantes da português. Angolanos, portugueses, brasileiros, todos têm esse amparo aos imigrantes lá. Lá fornece semanalmente, sabe? Cestas básicas. Sábado mesmo vai ter entrega de candy, né, de balinhas, assim, acho que por causa das festas atuais. Sempre tem alguma coisa, assim, ajudando a comunidade. Além de que, por exemplo, se a pessoa tem algum documento americano para preencher e não fala nada em inglês, lá eles ajudam você a preencher a documentação. Mulheres que sofrem violência física, violência doméstica, eles também encaminham a um centro que tem aqui em Newark mesmo, e lá eles dão sequência no. Entre muitas outras coisas. Também tem para crianças que precisam desenvolver luta, essas coisas, através da escola, em convênio com a escola, e eles fazem uma parceria, e também tem essa coisa de luta, né, jiu-jitsu, karatê, essas coisas assim, que é muito bom, ainda mais em tempos de pandemia, criançada em casa somente, imagina como que fica o estresse, né, de estudar em casa. Então, é maravilhoso, assim, o trabalho que eles exercem, entre outros serviços também, ajudar homeless, né, pessoas que vivem na rua, e eles aceitam doações e repassam doações. Então, assim, é uma coisa muito boa que veio para somar. Maravilha. Eu estava vendo, sim, um vídeo que justamente mostra a inauguração, eu creio que é deste centro que você acabou de se referir, e eu achei muito interessante a proposta do projeto, assim, bem impactante mesmo para auxiliar, né, do ponto de vista social, do ponto de vista de comunidade, né, para dar esse elo e essa base de conforto e segurança para quem, especialmente para o imigrante que está chegando e que de repente não fala ainda o idioma, não é, o inglês. É muito interessante essa iniciativa. Eu acho que em outras localidades que têm comunidades brasileiras que talvez ainda não tenham essa proposta, deveriam copiar esse projeto. Muito bacana mesmo. Sim, outra coisa que agora que eu me lembrei também, lá eles encaminham as pessoas para centros médicos, porque aqui é bem complicado, né? Então, vamos supor, a pessoa é gestante, não sabe nem por onde começar, já, as contas aqui você sabe que são altíssimas, então lá eles vão te indicar exatamente para a pessoa que vai pegar seu processo e vai cuidar da sua, por exemplo, se é gravidez ou se você precisa de um médico, alguma coisa assim. Eles te orientam para a pessoa certa que você deve seguir. Então, eles encaminham você. Então, é uma coisa assim muito boa para os falantes da língua portuguesa. Por que falantes da língua portuguesa? Já existem outros centros que são só para americanos e só para hispânicos, e esse é só para pessoal da língua portuguesa. Então, é uma coisa muito bacana, é uma coisa bem direcionada, né? Então, a pessoa não sabe por onde começar, ali ele sabe que vai ter o amparo necessário. Muito bom, muito interessante.
E essa questão que você falou da saúde, a gente sabe que os custos aí são bem elevados, não é? E apesar de que tem esse programa do Obamacare, mas parece que isso está bem, é um ponto bem conturbado também nessas eleições, não é? Acho que a permanência desse projeto, e ter um centro que, de repente, pelo menos encaminha a pessoa já para facilitar esse processo, né, de buscar, de ajuda médica, isso já vale muito a pena nesse projeto, né? É verdade. Muito Isso é uma bom. coisa muito boa. Uma coisa que acho que a maioria dos imigrantes nem saibam é que tem como também fazer no particular no Brasil. Você paga um convênio à parte. Tem como fazer. Um seguro de Pode saúde, um pagar plano de mensalmente. saúde, não é? Você paga só uma, um pequeno valor para a consulta. Então, também é uma coisa muito boa. Você tem como você passar em consulta e, assim, não ficar dependendo de governo. Por quê? Eu acho bom, assim, as pessoas terem um pouco de sensibilidade quanto a isso. Quando a pessoa tem muitas contas com o governo, quando ela vai se regularizar, isso pode vir a atrapalhar, sabe? Dívidas, débitos, essas coisas. Tem hospitais que ajudam, dão desconto, tipo, sentam e conversam mesmo. Tem esse, chama Charity Care. Então, tem hospitais que ajudam, mas assim, se você é uma pessoa que está aqui e pensa em regularizar sua vida aqui, então tem que pesar, sabe? Prós e contras. O governo não quer uma pessoa que esteja aqui para pendurar e você ter prejuízos, entende? Então, tipo assim, é bom você saber que tem meios que sim, e tem meios que você pode também pagar. Se você tiver condições de pagar, é uma coisa boa que você faz para você e para sua família, né? Muito bom, com certeza. Inclusive, muitas vezes, talvez alguém tenha condição de pagar e acaba tirando a possibilidade de uma outra pessoa, né, que talvez precise até mais destes planos do governo, não é? Então, realmente, a gente tem que... É interessante que a pessoa, o imigrante que está aí, ele possa refletir sobre isso, né? Se, de fato, ele precisa mesmo desse apoio do governo, se ele não precisa tanto, tem essa outra opção que você falou aí, que é bom que tenha essa outra opção também, não é? Sim, é muito boa e tem poucas pessoas sabem disso e é uma coisa boa, né? Se você tiver condições de pagar, é uma coisa muito boa. Então, Regiane, agora entrando assim mais na questão central das perguntas que eu havia pensado, né? Nós combinamos essa temática aí. Você que já está aí há algum tempo, no período que você está aí, você já observou assim se as comunidades religiosas, as igrejas cristãs, seja lá de qual denominação for, se elas têm algum programa, qual é o papel que elas têm tido assim em amparar, acolher o imigrante, especialmente aqueles de repente que entram aí talvez pela fronteira do México, não sei, que entra numa situação realmente mais difícil e que precisa de um apoio. Como que você tem visto as comunidades, as igrejas? Elas ajudam, se envolvem, ou elas não participam, não ajudam o imigrante de forma alguma? Como é que funciona isso? Vou te passar o meu ponto de vista. Tem muitas pessoas solteiras que vivem aqui e às vezes buscam um auxílio, um conforto, porque está longe da família e tudo, nas igrejas, né, nas comunidades cristãs. Então, o papel da igreja é um papel muito importante, seja qual igreja for, né, sem falar de bandeira de igreja. As pessoas têm muito cuidado com as pessoas que chegam, que precisam da palavra de Deus e também, às vezes, até de alguma ajuda. Então, eu vi, na época da pandemia, quando começou tudo, as igrejas se reuniam, pegavam doações, doavam para quem precisava. Então, assim, era uma coisa muito bonita o papel da igreja. E eu também cheguei a ver uma coisa na igreja de uma pessoa que teve um problema com deportação e a igreja acolheu, porque ele estava sem condições de pagar um aluguel. A igreja acolheu até o último dia, auxiliou com comida, auxiliou. E depois essa pessoa foi embora e a igreja fez o papel dela brilhantemente, assim, muito bonito o trabalho da igreja nesse caso que eu cheguei a ver meio que assim, fiquei sabendo, acompanhei, né? Então, a pessoa ter um apoio de um grupo cristão que está ali orando, buscando, eu acredito que é uma coisa muito boa, sim, porque quando chega o inverno, quando chega o frio, quando chega a solidão, quando a solidão bate forte, você ter alguém que você pode contar, irmão, ora aqui para mim, vamos estar juntos, tal, isso é uma coisa muito boa. E eu como cristão, eu sou de uma denominação cristã,
e sempre envolvido nessa parte missionária, já tive missão também nos Estados Unidos algumas vezes, já tive em outros lugares também. Eu queria deixar aqui um apelo, de repente tem algum líder religioso de alguma comunidade cristã, algum pastor, algum teólogo, algum líder de igreja, de comunidade cristã, que a gente como cristão, se você que tá me assistindo é cristão, nós devemos acolher e fazer, inclusive, até mais do que nós muitas vezes fazemos, não é? Porque o papel do cristão, dentro do próprio contexto da palavra, do evangelho, o verdadeiro cristão que imita Cristo é aquele que ajuda sem olhar a quem, não é? Nós temos que ajudar a todos, fazer o que for possível. Isso faz parte do evangelho. É o amor ao próximo, não é? Como Jesus falou, amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu vejo que eu fico feliz por saber que as igrejas aí nos Estados Unidos têm tido esse papel de ajudar, e o apelo que eu faço, né, de repente para algum amigo religioso também, algum teólogo, algum pastor, é que busque acolher, não é? Fazer com que as igrejas acolham ainda mais, porque especialmente quando você tem uma comunidade, uma igreja de nacionalidade, por exemplo, igreja para brasileiros, eu sei que tem muito isso aí também, não é? Então, a pessoa, quando ela chega naquela comunidade, encontra um grupo de pessoas do seu país, de repente ela já vem do Brasil com uma determinada fé cristã, ela se sente muito mais... Eu creio que o processo de adaptação é muito menos doloroso, não é? Exatamente. É uma coisa muito boa essa conexão com algum grupo religioso. E independente de qual for. Né? Se fala de Jesus, é uma coisa boa. Bacana. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Uma outra curiosidade que a gente tem, também falando agora do contexto atual, né? Desse exato momento. A gente tem acompanhado aqui na mídia, os Estados Unidos hoje praticamente está no topo dos países com problema em relação à pandemia, né? Com os números mais assustadores, assim. E, inclusive, a gente tem ouvido falar de que certas áreas daí estão voltando a aplicar a questão do lockdown. E aí eu queria saber de você, como é que fica o coração aí dos brasileiros, imigrantes, especialmente, de repente, aquele que acabou de chegar aí? Eu sei que tem gente que chegou no meio da pandemia, não é? Alguns estavam viajando, voltaram. Agora, nesse momento, parece que não é? Parece que agora, em alguns lugares, não está entrando ninguém, não é? De outro país. Como é que está essa questão aí? Ansiedade? O pessoal está, assim, apreensivo? Se essa coisa pode se tornar ainda pior do que já foi antes, os lockdowns anteriores? Como é que está essa questão do lockdown aí? E da, digamos assim, a perspectiva ou a visão que os imigrantes estão tendo dessa questão aí? Esse momento a gente está vivendo isso aqui, na cidade que a gente vive. A partir do dia 26, que foi ontem, já começou novamente o lockdown, um semi-lockdown, assim, vamos dizer, porque a partir das 8 da noite todos os comércios têm que ser fechados. Só pode ficar aberto mercados, gas station, que é posto de gasolina, e supermercados. Supermercado, farmácia, gas station. E os restaurantes dentro, inside, 8 horas fecha tudo. Só a parte de fora que pode funcionar até as 11 da noite. Então, você imagina como é que está a cabeça dos comerciantes, lojistas, que já estão com essa coisa de, daqui uns dias, a gente não sabe quando vai fechar. É uma situação muito delicada. Eu sei de bancos que já tinha venda de casa feita e por causa dessa nova onda, tipo assim, devolve documentos de todo mundo, infelizmente agora a gente não vai vender para ninguém. Então, a gente está vivendo de novo toda aquela coisa daquele pânico de, meu Deus, vai fechar, e agora? E agora, para piorar, tá saindo o outono e entrando o inverno. Vocês sabem, o nosso inverno aqui, ele é muito intenso, muito difícil. É normal ficar doente com a gripe, com flu, com essas coisas, porque o frio, essa mudança brusca de tempo, esse vento forte que a gente recebe, já é propício a você ter uma gripe. Imagina agora com essa coisa de pandemia. Inclusive, até tem um amigo muito querido que está internado, estava 6 dias na UTI, voltou a internar. Então, assim, depois a gente peço até oração para ele. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado. As pessoas parecem que esquecem que estão em pandemia. O fato do mayor do prefeito ter aberto a exceção e vamos voltar a comer, não significa que acabou o Covid. Tem gente que brinca com a própria vida, sabe? É festinha, é isso, vamos ficar perto, Gente, tem que tomar muito cuidado. O negócio aqui está tão presente. Se vocês, ontem, na live que eu fiz com o Gabriel, eu até mostrei o mapa aqui da região de Newark,
como que tá esse bairro do Ironbound, justamente onde estão os brasileiros, né? O número aumentou drasticamente, gente. Tipo assim, é coisa de 2, 3 mil pessoas infectadas, assim, do dia para noite, sabe? Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E o frio, o inverno nem chegou ainda. Então, você imagina, realmente, a gente está em pânico de novo. Novamente. Toda aquela tensão Uau, tá presente novamente. é uma questão muito séria, né? Muitas vezes, até porque para nossa geração, isso é algo muito novo, não é? A gente já ouviu falar de coisas lá no passado, mas a gente está vivendo isso e parece que muita gente não quer conviver com a situação, porque na verdade nenhum de nós gostaríamos de estar passando por isso, só que a gente não pode deixar a conscientização de lado, essa conscientização de que temos que nos cuidar e também preocupar com o nosso próximo, né? Aqui no Brasil a gente está tendo problemas também em relação a isso por conta do período político também, né? Essas questões de aglomerações, de reuniões em relação às eleições e tudo, mas as pessoas precisam lembrar de que a pandemia não acabou, não é? E que todo cuidado é pouco, não é? A gente tem que pensar em nós, em nosso próximo, e eu espero, né, eu oro para que, de fato, em breve vocês possam sair desse lockdown aí, né, ou semi-lockdown, como você falou, porque, de fato, eu imagino que é uma situação muito tensa, né, especialmente para os comerciantes que dependem, né, do comércio, eu imagino que deve ter brasileiros também, vários comerciantes aí, e é uma situação muito preocupante, né, que Deus possa abençoar vocês, eu oro para que em breve vocês possam sair dessa situação aí. Ai, amém. Exatamente. Eu fiz um vídeo uns dias atrás no Shopping Woodbridge Mall que eu mostro uma loja enorme. Gente, pensa numa magazine assim gigantesco com escada rolante tudo fechado. Imagina quantas pessoas só naquela lojinha, quantas pessoas perderam os seus trabalhos, perderam os seus empregos. Então a gente tem que se conscientizar, tomar cuidado, sabe? E se precaver mesmo, não é coisa de, não é frescura, né? A doença pega e pega, que nem esse meu amigo mesmo que está internado, tadinho, ele tem 35 anos, ele está numa situação muito delicada. Então, não adianta, se você tem algum problema de saúde, alguma, não sei, alguma tendência a ficar doente, ou qualquer coisa, alguma coisa que se pegar em você, te põe numa cama, pensa, gente, é complicado. É muito complicado. Não queira estar numa cama de hospital, ainda mais nesse país, que fora depois que você passa por esse problema todo, ainda vem uma conta astronômica para você pagar, né? Então, tem isso também. Imagina. Então, todo cuidado é pouco. Muito bom. A gente vai caminhando já para a nossa reta final de perguntas, Regiane. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, é um tema delicado, talvez a gente pudesse, eu creio que só esse tema, essa pergunta em si já é tema para uma live inteira. É a questão do preconceito com o imigrante. É uma questão muito delicada, não é? Mas eu queria que você abordasse assim, só de forma bem sucinta, bem por alto, assim, bem breve. Você nota, pelo menos nas áreas por onde você já passou, onde você já esteve, se existe, ainda que talvez de forma um pouco velada, um certo preconceito, talvez até mesmo de imigrante para com imigrante, ou de nativo para com imigrante, aí, pelo menos na sua experiência de vida, você já passou por alguma situação assim, ou já viu alguém, talvez, passando por uma situação assim de preconceito por ser imigrante? Olha, sim. Não americano nativo daqui, não. Eles são muito educados, eles gostam do nosso acento. Até brinco às vezes no meu Instagram, Regiane Porto USA, arroba, né, Regiane Porto USA. Esses dias até comentei lá que um americano falou, nossa, your accent is very nice, tal. Eles gostam, brasileiro, eles gostam. Geralmente é difícil você ver um americano que não gosta de uma pessoa brasileira. Por a gente brincar, a gente ter o sorriso no rosto, essa coisa, eles são mais sérios, né? Acho que só não mais sérios do que os europeus. Os europeus são mais sérios ainda, então. Mas os americanos, eles gostam da nossa cultura, assim. Mas tem de imigrante para imigrante, sim, preconceitos. Uma vez até aconteceu isso comigo, com o meu esposo, a gente estava andando de carro, assim, e daí um carro fechou o meu marido e uma pessoa que também, imigrante como a gente, falou, seu imigrante, em inglês. Ele, what? Você também é imigrante, como assim? E ela pegou, era uma mulher ainda, pegou uma garrafinha e jogou no carro que a gente estava. Então eu fiquei chocada, falei, meu Deus, né? Como assim? Imigrante? Você também é imigrante? Não faz sentido isso. Mas no geral,
Existe até um certo grupo de pessoas que a gente sabe que não é muito fã. O melhor a fazer é manter distância. Não tem muito Uhum. segredo quanto a isso, né? Tá. Você não chegou a presenciar nenhum tipo de agressão um pouco mais drástica do que isso, assim, violência, assim, não, né? Eu espero que não, porque isso é uma coisa muito, Sim, muito sim, chata já mesmo. cheguei a presenciar uma coisa bem complicada, mas até aconteceu comigo. Mas assim, eu não comento sobre isso porque a gente está. Eu estou levando. Essa coisa foi parar na corte, então é uma coisa muito delicada que eu nem gosto muito de comentar. Mas sim, é, acontece sim esse tipo de coisa e. Mas especificamente eu não vou falar porque a gente tá. É um segredo de justiça, então. Entende? Mas acontece. Então, assim, o Uhum. ideal é Claro, você claro. ligar suas antenas e ficar distante de certas pessoas que você sabe que tem racismo com você. Isso aconteceu comigo. Não estou Aham. falando no geral, estou falando comigo É, mesmo. isso não significa que não haja leis, né? Não haja leis. Não, É porque as muitas vezes leis as aqui, pessoas elas têm que existem para pesar. ser cumpridas. Isso que é o legal daqui, sabe? Tipo assim, pisou na bola, ameaçou alguém, meu, sinto muito, você vai responder em corte, sabe? Não tem essa de, né, Brasil você faz o que quer, ameaça, fala isso. Não, aqui não. Aqui é boletim de ocorrência, cartinha de corte na sua casa e agora é via Zoom, né? Essas coisas de corte. Então, tipo assim, a lei funciona. Entende? Então a pessoa tem que pensar Uhum. muito bem antes de abrir a boca para falar uma abobrinha ou de fazer uma coisa de ameaçar a vida de outra pessoa. Então, realmente é isso que eu gosto tanto daqui. Tem lei, entende? Não tem Aham. essa coisa de a lei, você se sente seguro com as leis. Você se sente seguro. Você sabe que se acontece alguma coisa, não importa se você é imigrante, não importa o seu status imigratório, dependendo do que acontece, se é um caso de polícia, tem lei, então você pode sossegar que mais cedo ou mais tarde a justiça acontece. Ok. Você falava aí do. Achei interessante quando, na tua fala, quando você, ao responder, você falou que o nativo americano, geralmente, ele é bem. Até de certa, comparando com certas outras nações, eles são até bem receptivos. Eu tive uma experiência assim também, uma experiência própria. Eu passei pela Califórnia 2 vezes. E eu tive uma experiência muito interessante com alguns nativos lá. Eles, quando sabem que a gente ficou sabendo que eu era brasileiro, alguns ficavam sabendo, Brasil, legal, você é do Brasil e tal. Eu até achei interessante, mas infelizmente, às vezes mesmo entre diferentes nacionalidades de outros imigrantes, né, que estão aí, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas é bom saber que existem as leis realmente devem estar aí justamente para evitar, né, que isso não se repita, essas coisas não sejam coisas recorrentes, não é? Exatamente. Então, falando agora já, pegando esse gancho aí de rigor das leis, né, da legislação, de aplicar leis, agora eu queria que você comentasse alguma coisa. A gente sabe no noticiário aqui na mídia, aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente já viu bastante sobre isso, a questão do pessoal que tem entrado aí, que tem sido deportado, especialmente o pessoal que tem entrado aí pela fronteira do México, não é? Nos últimos anos aconteceu bastante situações assim, até que causaram grandes debates políticos. Como é que você tem visto aí? O rigor está mais forte, por exemplo, se alguém infringe uma lei em relação à imigração que dê brecha para deportação, está sendo mais fácil de acontecer esse tipo de coisa agora no atual governo aí? Ou está como estava antes, essa questão de deportação? Bem, esse assunto é um assunto muitíssimo delicado. Só para vocês saberem, eu apresento um programa nas quartas-feiras que chama Imigração e Você, com o Dr. Moisés Absam e a doutora Bianca Piccoli. Então, essa coisa de lei, eu sempre estou ligada, porque eu sempre estou ali apresentando, o pessoal manda pergunta, então é uma coisa que eu estou bem ligada nisso, no que acontece. É uma coisa muito presente aqui. O que acontece muito é que agora, se as pessoas forem pegas com menos de 2 anos aqui, pelo ICE, por exemplo, agora a pessoa, ela sendo pega, se ela não tiver um comprovante de residência ou algum ID dizendo que ela tem mais de 2 anos aqui, ele pode ser deportado em 2 dias. Então as leis Uau! mudaram isso recentemente. Então até os doutores eles recomendam sempre ande com ID, sempre ande com ID, porque antigamente você tinha direito de ir até uma corte, recorrer.
esperar, né, até o processo andar. Agora não. Se eles te pegarem uma coisa de trânsito, alguma coisa assim que dê alguma batida e eles verem que você é imigrante ilegal e eles podem muito bem te deportar em até 2 dias. Então tá Uau, mais dura a lei, tá bem dura a legislação, tá hein? mais dura sim, mais delicado o negócio. Então, assim, deixando aqui também, falando agora com os nossos queridos amigos que estão aqui no Brasil. Eu falo daqui do Brasil, então, falando para o pessoal que está pensando em ir, né, para lá, tem que considerar todos esses detalhes que nós falamos, né? Considerar a questão de como que você vai entrar, quais são os métodos que você está pensando usar, onde que você vai ficar, essa questão da parte da saúde, né? Os custos. Então, eu penso que tudo isso deve ser muito bem considerado por alguém que está aqui no Brasil e que pensa em ir, mas que não está muito assim ligado no contexto político aí do momento que vocês estão vivendo aí. Então, muito pertinente, né, a gente esclarecer isso, e para mim mesmo, eu não sabia desses detalhes, e é bom ficar sabendo de como que está a realidade, né, para a gente até passar isso para outras pessoas também, saberem que nos Estados Unidos não é assim um paraíso que você faz o que você quer, né? Então você tem leis e tem que seguir as leis. Exatamente. E agora, nesse momento, os voos estão fechados para turistas, né? Então, turistas não estão entrando aqui nesse momento por causa da pandemia. O Brasil também tem bastante números de infectados, então, por enquanto, está fechada essa coisa de Brasil direto para cá. Então, eu oriento as pessoas a sempre fazer da forma correta, sabe? Tipo, eu vou dar o meu exemplo. Vou falar de mim. Eu entrei aqui como turista, gostei. Falei, vou estender meu visto. Estendi meu visto por 6 meses. Aí eu falei, não, mas, poxa vida, aqui é tão legal, acho que vou estender mais uma vez. Estendi de novo. Aí eu falei, não, mas aqui eu gostei demais aqui, meu Deus, adorei. Vou estender mais uma vez. Estendi 3 vezes. Aí, nessa terceira vez, eu tive que fazer a 4ª extensão, e daí eu mudei meu visto para estudante. Qual a diferença de você fazer o visto de estudante do Brasil e aqui? Você sabe, Marcos? Não sei, tenho essa curiosidade. Eu já fui, mas sempre com... parece que meu visto é o B1, acho que é B1, B2. É o visto mais para turista mesmo, né? B2. Eu não sei como é o B2, isso. Uhum. B1, se não me engano, é para negócios. Eu recebi os dois, porque na verdade a primeira vez eu fui também para fazer uma atividade missionária da igreja, enfim, acabou sendo enquadrado como B1 e B2, alguma coisa assim. Então, quando você faz o visto de estudante no Brasil, você tem a regalia de poder ir e vir, desde que a escola te libere para você viajar. Quando você faz o change status aqui, você mudou o visto aqui, você não pode sair. Então, você fica aqui durante o período do seu curso. Uhum, então, não pode Enquanto sair. você estiver estudando. Durante o tempo que você estiver estudando, você não pode sair. Então, você está legal, você tem o seu... Você tá tranquilo, você pode tirar drive license em New Jersey, por exemplo, que é super difícil tirar drive license aqui, mas sendo estudante você pode, não necessariamente lá em Nova York. Nova York abriu para imigrantes, então é tranquilo tirar lá. Mas você pode tirar drive license aqui, você tem uma carteirinha que você tem desconto em alguns lugares, então, tipo assim, você tem algumas, né, regalias assim e tal, mas se caso a pessoa que estuda aqui vai para o Brasil, that's it. Entende? Okay. Então, ela não tem o mesmo direito de volta que nem o outro visto, o visto do Brasil. Mas também o visto do Brasil você tem que declarar um grande montante na conta. É mais difícil. E agora, eu não sei como é que tá agora, mas eu espero que tudo volte ao normal logo, né? E as pessoas consigam fazer seus intercâmbios aqui, vir realizar. Se você tem um sonho de realizar seu sonho aqui, de estudar, quando abrir as porteiras, que Deus ajude que você consiga, porque é uma coisa assim que é maravilhoso. A experiência é única. Eu imagino. O nível educacional, né, na América do Norte, aí nos Estados Unidos especialmente, é algo de excelência, não é? A gente tem amigos que já foram estudar, outros que estão aí estudando. Então, se você tiver oportunidade, está aí um país a considerar, né? Especialmente jovem que está aí nesse período de vestibular. Tem muita gente que quer fazer intercâmbio, quer fazer uma pós-graduação.
Então, é uma dentre várias opções, os Estados Unidos com certeza são uma dessas opções aí para quem está querendo estudar. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, o tempo passou bem rápido, né? O assunto está bem interessante, mas eu tenho aqui uma última pergunta para a Regiane, e é o seguinte, Regiane, até essa pergunta tem um pouco a ver com meu contexto, né, de vida, minha família, porque nós vamos falar aqui sobre uma questão bem delicada também. É a questão de pais que têm filhos especiais, não é? Meu filho, ele é autista, e eu também estou dentro do espectro. Eu não comentei com você sobre isso, mas eu tenho a síndrome de Asperger, que é um autismo considerado de alto funcionamento, autismo leve, não é? Dentro da classificação do transtorno do espectro autista. Então, assim, geralmente tem alguns pais, ou com certeza existem famílias que estão pensando em migrar, em ir para os Estados Unidos, e tem um filho especial. E eu tenho essa curiosidade, até porque eu tenho um filho especial, eu gostaria de saber isso. Eu já ponderei, inclusive, algumas vezes, de talvez ir para estudar, ficar um tempo nos Estados Unidos, e a gente que é pai de um filho especial, uma mãe ou um pai, eu acho que uma das primeiras coisas que ele pensa é como que vai ser a qualidade de vida para essa criança, para esse filho, como que vão ser as dificuldades, como que é o apoio social, o apoio da sociedade, o apoio do governo. Eu queria, se você tiver alguma experiência, se você puder falar sobre isso, como que funciona essa questão de apoio para pais, para famílias que têm filhos especiais, sejam autistas ou que têm outras condições de saúde. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, com o maior prazer. Eu tenho assim, aqui nesse tempo que eu tô aqui, Deus me agraciou com algumas pessoas, amigas, e eu tenho uma pessoa que eu considero ela como minha amiga, né, a Laninha. Eu acredito que ela está aqui na live agora, porque ela já deu uma boa noite ali. E assim, a experiência que eu troco com ela, sempre ela me conta coisas e eu falo, nossa, gente, que coisa interessante. Ela tem um filhinho que tem autismo. E uma das vezes que a gente se encontrou, ela me contou assim, o olhinho dela até encheu assim de lágrima e brilho, assim de felicidade, por ela falar: "Regi, você não imagina o que é você ter um filho especial, você encarar um outro país, uma língua que você não domina, e você está com medo, você não sabe como que vai ser o atendimento para essa criança, se vai ter preconceito, bullying, essas coisas". Eu fiquei chocada. Gente, é maravilhoso. O garotinho já fala inglês. Aqui, comumente agora Uau. por causa da pandemia, todas as escolas estão dando notebooks para as crianças estudarem em casa. E o menino, e ela coloca nos stories dela assim, eu fico super feliz de ver ele executando atividades, falando inglês. Eu não sei se é assistente social a palavra correta aqui, não sei se é assim que fala, mas os assistentes sociais vão na casa, eles querem saber como que a criança se alimenta, como que é a vida dele. A mãe tem que fazer relatório. Antes da pandemia, a escola falava para fazer, tipo assim, trabalhos extras escolares, tipo assim, visitar um parque, depois fazer um relatório de como é que foi ali com a criança. Então, sempre eles estão sendo muito bem assistidos, sabe? A parte de saúde, professores. Hoje, esse garoto está numa escola melhor ainda, onde ele está sendo melhor assistido como uma pessoa americana, sabe? Crianças, assim, são super bem atendidas, sempre tem uma vaga na escola, e ele, graças a Deus, ela fala, é um garotinho, né, com essa coisa de autismo, mas o menino está desenvolvendo um inglês que daqui a pouco ele nem vai falar português, tanto que ele está bom no inglês, um menino muito inteligente. E então é isso, gente. A pessoa que tem autismo, não se prenda por isso. Aqui é fácil de conseguir escola e o atendimento que eles dão, assim, de humanidade é maravilhoso. Existe uma política de inclusão bem forte aí, não é? Bem presente. Talvez no caso do autismo, né, eu não sei se também por isso, mas com certeza, provavelmente por isso também, pelo fato do número de autistas nos Estados Unidos ser muito grande, não é? A incidência, de acordo com as estatísticas, especialmente naquela parte da Califórnia ali. Mas, de qualquer maneira, a gente observa, né, eu já li alguma coisa a respeito, mas você falando assim, a gente vê de forma mais palpável, né, de que realmente os Estados Unidos têm uma estrutura educacional, têm uma cultura mais aberta para a inclusão, né? Isso é muito importante a gente incluir, inclusive as igrejas também, eu imagino que talvez aí devam ter também uma certa mente mais aberta para incluir pessoas também assim, sejam cadeirantes, sejam portadores de alguma necessidade especial, ou mesmo tanto física quanto
intelectual. Isso é muito importante, não é? E também, quem sabe, até eu diria que assim, uma ideia para que os políticos do Brasil possam, quem sabe, né, no futuro próximo, melhorar essa questão da inclusão em nosso país aqui, que nós precisamos muito de melhorar isso no Brasil também. É verdade. E uma coisa que eu lembro que ela me falou, que mesmo ela trabalhando no APAI, ela não tinha, o filho dela não tinha tão bom atendimento quanto aqui. Então você imagina, o APAI já é direcionado para necessidades especiais. Então, de ver a felicidade dela em falar, eu até conversei com ela hoje de manhã para me dar assim um amparo do que eu sei de você, tudo. Só confirma o que eu tô te falando. Então é isso aí, é daí para melhor e é muito bom. Muito bom, muito bom. Olha, Regiane, foi muito bom o bate-papo. Agradeço você ter aceitado o nosso convite para a gente, né, ter esse diálogo aqui hoje. Agradeço aos teus inscritos que acompanharam. Eu também fiz o convite para que alguns dos meus inscritos acompanhassem. E nós vamos estar depois postando essa live. Eu quero postar também no meu canal, no TV Graça Salvação. E eu oro, né, faço votos para que todos os amigos que estão acompanhando que possam receber as bênçãos de Deus e que vocês possam ter aí todo o apoio necessário para ter uma vida com a melhor qualidade de vida possível aí na América, nos Estados Unidos, e aqueles que estão pensando em ir, que possam buscar mais informações, e o canal da Regiane, eu digo para vocês, é uma ferramenta de muita informação para quem quer ir para os Estados Unidos ou para quem já está chegando lá como imigrante. Então é isso aí, eu agradeço muito, Regiane, a oportunidade de a gente ter esse bate-papo aí. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Maravilha. Você vai fazer o que a gente conversou no início? Ah, sim, sim. Se tiver a oportunidade, eu gostaria de estar ministrando, né, de estar proferindo uma pequena oração até para trazer bênçãos, né, para todos os nossos amigos que vão estar acompanhando essa live. Pode ir em frente. Então vamos, se você quiser, independente da sua religião, nesse momento eu queria convidar você para a gente fazer uma prece, tá? Para a gente falar com Deus. É uma pequena oração. Se você puder, feche teus olhos, tá? Eu vou estar daqui de onde eu estou, eu quero fazer essa oração para que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe os teus negócios, abençoe os teus planos. Talvez eu estou falando nesse momento com alguém que está tomando a decisão de ir para os Estados Unidos, talvez alguém que está aí já nos Estados Unidos, mas está enfrentando a pandemia, ansiedade por conta do lockdown, enfim, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas todos nós temos obstáculos a vencer, e a fé é algo muito importante. Então, se você puder, vamos nesse momento fazer essa prece, vamos pensar em Deus, eu quero estar orando pela sua vida hoje. Querido Pai, nosso Deus, Deus Criador, Senhor, nós nesse momento oramos pedindo a tua bênção. Eu quero estar aqui, Senhor, grato pelas bênçãos que o Senhor já derramou a todos nós e tem derramado na vida da Regiane, dos seus seguidores, das pessoas que estão acompanhando essa live. Eu quero agora também, Senhor, pedir ainda mais bênçãos, que tu possas abrir portas para pessoas que precisam, Senhor, de repente estabelecer um negócio, de repente nesse momento de crise, de pandemia, estão precisando conseguir resolver questões ligadas ao seu trabalho aí nos Estados Unidos. De repente, alguma pessoa que está hospitalizada, Senhor, está passando por um momento difícil, que tu possas abençoar as famílias, trazendo conforto, trazendo paz e, acima de tudo, trazendo esperança. Que nós possamos buscar, através da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, a certeza de que dias melhores virão para aqueles que acreditam no Senhor. Ajuda-nos a buscar a tua palavra e que essas pessoas também possam ser amparadas pelas igrejas, que as comunidades religiosas possam servir também de meio para ajudar os imigrantes aí nos Estados Unidos. Abençoe a vida de cada um de nós, a cada família que acompanhou essa live nesse dia. São bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Marcos, muito obrigada, né, mais uma vez. Obrigado, pessoal que acompanhou nossa live, as pessoas que vão assistir mais tarde. Muito obrigada. E um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye! Até, Tchau. obrigado.